Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre a Grande Comissão. O título da série: Alcançar o Mundo, uma ideia de Deus. Hoje nós não teremos slide, então você vai ter que anotar aí do teu jeito. Depois eu posso passar o sermão para você, o esboço aqui se você quiser. Apenas me peça no privado, lá pelo WhatsApp. Mas hoje nós não teremos o slide. Eu quero pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. O texto que é o texto base da nossa série. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Enquanto você localiza o texto, eu quero lembrá-lo que essa nossa série ela será dividida em 4 partes. A primeira parte, nós falamos sobre a motivação. Na segunda parte, que é a parte que nós estamos falando sobre o mandamento. Na terceira parte, nós iremos falar sobre a mensagem. E na quarta parte, nós iremos falar sobre o mensageiro. E eu digo isso porque conforme nós formos avançando no entendimento da Grande Comissão, essa divisão ela vai nos ajudar a gravar melhor, a entender melhor as partes dessa tão importante ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Todos encontraram? Amém? Mateus capítulo 28, nós faremos a leitura a partir do versículo 16. O texto diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado por esse momento que o Senhor preparou para nós. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de nos distrairmos com outras coisas e perdermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui por um motivo e queremos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Transforma-nos de acordo com a tua vontade. Move-nos de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Os irmãos sabem que uma coisa que me judiou muito esses últimos dias foi a tosse. Então peço que vocês tenham paciência comigo, tá? E assim, vocês não levem como falta de respeito, mas eu vou deixar postos aqui a pastilha reserva para garganta, tá? Eu já chupei uma antes, mas eu vou deixar aqui como reserva. Se começar a arranhar demais, eu vou abrir ela e você não leve por ofensa, tá bom? Até porque você tá aí com a boca na bomba do chimarrão e eu não tô ofendido, então tá tudo certo, né? Você lembra de quando a principal forma de pagar a conta era você ir na lotérica? Lembra disso? Era enfrentar a fila. Chegava lá, às vezes com pressa, e aí às vezes chegava lá ainda e tu não sabia se dava para pagar o boleto vencido ou não. Porque tinha alguns lugares que não aceitavam o boleto vencido. Tu ficava 40 minutos numa fila, quando chegava na tua vez, a caixa olhava, ia passar lá o código de barras, e aí ela dizia assim, ó, não vai dar para pagar. Ah, mas por quê? Porque está vencido, agora é só no banco. Só que já era 4 da tarde, o banco já tinha fechado. De uma sexta-feira, então só na segunda. Eu tenho que pagar ainda mais multa, mais juro ainda. E quando vê, tu perdeu a tarde toda e nem conseguiu resolver aquilo que tu queria resolver. Hoje é um pouco mais fácil.
bem mais cômodo, né? Tu paga a conta do conforto da tua casa. Se é que dá para chamar de uma coisa confortável, né? Paga a conta, né? Mas a gente celebra, porque você está pagando conta porque tem, porque entrou, né? Louvado seja Deus. É aquelas pessoas otimistas ao máximo, né? Aquelas pessoas que tu reclama da louça do lado dela e a pessoa diz assim, tem que agradecer, porque se tem louça é porque tem comida, né? Ah, tem muita conta, mas então tem que agradecer que está conseguindo pagar. No fim das contas, isso é válido, isso é algo precioso, é um princípio válido para as nossas vidas. Mas eu, particularmente, nunca gostei de enfrentar a fila, de ir nos lugares e ter que ficar esperando para pagar ou esperando para ser atendido. Uma coisa boa que a pandemia trouxe foi a automatização de muitas coisas. Muitos atendimentos que só podiam ser feitos de forma presencial, foi descoberto um jeito, um meio de fazer isso à distância. Isso facilitou muito as coisas. Alguns serviços de banco, algumas transações que antes não existiam, passaram a existir de forma mais prática. Os bancos virtuais surgiram daí, pelo menos se tornou mais popular a partir daí. Então hoje você não precisa, pode ser que você ainda queira, mas hoje você não precisa mais ir até um lugar para pagar a conta. Você pode pagar ela da onde você estiver. A forma de pagar as contas mudou, mas as contas ainda precisam ser pagas. O fato de você não precisar ir no lugar para pagar não faz com que você não tenha que pagar a conta. Então pagar continua sendo necessário. Dentro do desenvolvimento da missão de Deus no mundo, nós percebemos uma mudança significativa na forma de proclamar as grandezas de Deus. Uma coisa precisa ficar claro. Da mesma forma que a gente ainda precisa continuar pagando conta hoje, as grandezas de Deus precisam continuar sendo proclamadas. Mas quando a gente vai olhar todo o enredo, toda a história bíblica, nós percebemos que há uma mudança na forma como o povo de Deus deveria proclamar as grandezas de Deus. Eu quero pensar com você a respeito disso, e como nós não teremos slide, então eu vou tentar deixar um pouquinho mais separadinho aqui já para você já ir organizando na sua cabeça e fazer as suas anotações. O sermão será dividido em 3 pontos, sendo o primeiro, missões no Antigo Testamento. Nós percebemos que a nação de Israel, o povo escolhido por Deus lá no Antigo Testamento, esse povo foi levantado por Deus para que, ao olhar para ela, ao olhar para essa nação, ao olhar para a nação de Israel, as outras nações vissem, testemunhassem a grandeza de Deus. Você deve se lembrar do chamado de Abraão. É ali, basicamente, que tudo começa. Deus faz uma aliança com Abraão. Troca o nome dele, você lembra? Troca o nome, ele coloca ali uma letra a mais e muda completamente o significado. Abraão agora tem o seu nome e o seu nome possui o significado de pai de multidões. E diz que muitas nações, ou melhor, todas as nações da terra seriam abençoadas através da nação de Israel. Especialmente para Abraão, Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da família de Abraão. É claro que envolve uma questão de fé, envolve uma questão de perseverança, porque Abraão recebe essa promessa de Deus já com seus 90 anos de idade. A Sarinha, coitada, já tinha os seus 80. Quando nasce o filho da promessa, Isaac, Abraão já tinha seus 100 anos e Sara, obviamente, 90. É um milagre. Há aquele episódio que Sara ri quando ouve a promessa de que receberia um filho mesmo na velhice. Mas nós vemos Deus cumprindo a sua promessa. Nós vemos Deus dando esse filho, e a partir então do filho, a partir de Isaac, nós vemos o plano de Deus continuando. Isaac é o filho da promessa. Você se lembra que Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Ele e Sara tiveram uma bela ideia de que Abraão tivesse relação com a sua concubina, com a serva de Sara, e ali nasce então outro filho.
E aí acontece muita bagunça, mas eu não vou entrar nesse ponto. Vou entrar nesse ponto. A questão é, Deus levantou um povo no Antigo Testamento para que através desse povo, então, as outras nações conhecessem a grandeza do Senhor. Avançando um pouco mais lá na história, ou melhor, muitos anos na história, nós vamos perceber que o povo de Deus cada vez mais possuía um lugar geográfico. Havia uma terra prometida para o povo. Você lembra daquele episódio fantástico de Josué com todo o exército dando volta, cantando e gritando em volta de Jericó, e depois no último brado as muralhas caem. De forma milagrosa, Deus continua avançando com o seu plano, trabalhando com o seu povo e dando a terra por herança para o povo. O povo de Deus no Antigo Testamento, ele possuía um lugar geográfico. O povo de Deus no Antigo Testamento possuía um templo físico. Havia um lugar que, enquanto o povo ainda estava transitando no deserto, antes de se estabelecer de fato na terra, havia o tabernáculo, que era uma tenda, era algo que montava e desmontava, eles montavam o acampamento e desmontavam o acampamento. Quando a nuvem levantava, eles andavam, quando a nuvem parava, eles paravam, e aí era um monta e desmonta barraco. Tanto é que dentro das 12 tribos de Israel, Deus estabelece a tribo de Levi, para que só essa tribo ficasse responsável para fazer todo esse trabalho com o templo. Era um exército, era uma multidão. Estimativas nos mostram que quando o povo de Israel sai do Egito, lá com Moisés, e atravessam o Mar Vermelho, é aproximadamente 800 mil pessoas, ou melhor, 800 mil homens. Junta a esses 800 mil homens, mais uma esposa e mais 2, 3 filhos, sendo bem generoso para a época. Nós tínhamos um verdadeiro exército, um mar de gente. Então havia uma tribo dentro da tribo de Israel que se preocupava apenas com a questão litúrgica. Mas a história vai avançando, eles param de ficar vivendo como nômade, né, transitando, peregrinando pelo deserto, se estabelecem na terra, e aí começa o coração de Davi, começa a se entristecer, porque ele olha e pensa assim, eu moro muito bem, eu tenho um palácio muito bonito, mas o nosso Deus não tem um lugar, não tem um templo para ele. E aí surge no coração de Davi o desejo de edificar um templo para o Senhor. E nós sabemos que Deus nega esse pedido para Davi. Deus diz a Davi que as mãos de Davi possuíam muito sangue. Ele tinha travado muitas guerras, não seria através da vida dele que o templo seria construído. Mas a promessa prossegue, porque através de Salomão, o filho de Davi, então o templo é construído. Hoje tem gente querendo copiar esse templo, o que é pura bobagem. Mas o templo foi construído, Deus consagrou aquele lugar, a presença de Deus veio naquele lugar, e aquele lugar se tornou então um local fixo de adoração, de encontro com Deus. Havia também, dentro desse sistema litúrgico do Antigo Testamento, um sacerdote. Havia a família sacerdotal, na verdade, e havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como se fosse o chefe dos sacerdotes. Havia um lugar muito especial dentro do templo, que seria o lugar que era conhecido como o lugar mais próximo de Deus, dentro do contexto daquela época. Era o lugar onde a presença de Deus estaria mais forte, por assim dizer. E nesse lugar, o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez por ano. Uma vez por ano. E antes disso, havia uma série de cerimoniais que ele precisava cumprir, ritos de purificação, para que ele pudesse entrar e não ser consumido, não ser destruído pela glória de Deus, tamanha presença de Deus naquele lugar. Então, para chegar diante de Deus, havia todo um sistema geográfico, litúrgico, havia intermediários para que isso acontecesse. Também no Antigo Testamento nós vemos um rei terreno, nós vemos ali depois de Samuel, nós vemos o sistema monárquico se estabelecendo dentro da nação de Israel. E através disso tudo, através desse sistema todo, completamente diferente do que vivemos hoje, Deus se tornava conhecido entre as nações. Havia
então uma terra santa, havia um sacerdote que era o intermediário, e havia um exército também para travar as guerras. Lembra? Deus mandava, vai lá, entra, conquista aquele lugar. E o povo deveria fazer isso quando Deus mandava. Nós percebemos que o Antigo Testamento, a missão de Deus no Antigo Testamento, possuía um padrão que eu quero chamar de venha e veja. Nós percebemos isso claramente quando Salomão constrói aquele templo, quando Ezequias restaura o reino, restaura a riqueza, e aí vem o império babilônico de longe. E eles se maravilham com aquilo. Se maravilham e louvam a Deus. Um povo ímpio louvando a Deus por tamanho esplendor daquele reinado. Mas também no caso de Salomão, nós temos a rainha de Sabá. Se você está lendo aí a sua Bíblia, você vai se lembrar dessas histórias. Eu quero apenas fazer aqui um geral para a gente entender como as coisas vão mudando, como o enredo da salvação ele vai se tornando mais claro conforme as coisas vão avançando. Mas a rainha de Sabá, uma rainha muito rica e conhecida da época, vai visitar Salomão, porque ela escuta falar da sabedoria de Salomão. Escuta falar sobre a glória, as riquezas do reino de Salomão. Nós vemos no texto que quando ela chega lá, ela fica indignada, ela fica admirada. Ela diz para Salomão, olha, eu ouvi falar muito bem, mas o que eu estou vendo é muito mais do que as pessoas me contaram. As coisas comuns, os objetos comuns do templo valiam muito. Era de ouro, era de prata. Conta-se que nessa época, a prata era como se fosse cobre dentro do reinado de Salomão. Era um rei muito rico. A sabedoria de Salomão foi espalhada por toda a terra. E assim, Deus fazia com que através do povo dele, o povo que ele separou, as outras nações enxergassem. Esse Deus é um Deus diferente. E através, então, desse povo, as outras nações iam conhecendo a obra, o amor e os planos desse Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Isaías capítulo 55. Isaías, capítulo 55, nós faremos a leitura a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Mais 3 segundos então. Isaías capítulo 55, a partir do verso 1, o capítulo inicia com algumas perguntas. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Obrigado. Já trouxe 2, o irmão preparado. Obrigado. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente. O amor que fielmente prometi a Davi, ao rei Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos e o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens a nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel,
os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Essa ideia de você tem sede, venha e beba, você tem fome, venha e coma, você não tem dinheiro, venha, porque é tudo de graça. Nós percebemos um paralelo interessante quando Jesus escreve para uma das igrejas lá no Apocalipse. Perceba, a diferença aqui é que Deus vai fazer isso através do povo de Israel. Através dessa nação que tinha um local fixo, um ambiente fixo, uma liturgia de culto num templo fixo, mas Deus estava trazendo esplendor para esse povo, para que outras nações, diz o versículo 5, outras nações viessem correndo até a nação de Israel e obedecessem também a Israel. E aqui não é só obedecer como que se Israel fosse escravizar todo mundo, mas é obedecer com a ideia de que fosse se submeter à forma como Israel vivia. E a forma como Israel, a nação, o povo de Deus vivia, era de acordo com aquilo que o povo de Deus, era de acordo com o que Deus dizia que o povo tinha que viver. Pelo menos nos seus melhores momentos. Nós sabemos que muitas vezes o povo de Deus se desviou, abandonou o Senhor, não é à toa que eles vão para o cativeiro, passam anos e anos escravizados. Mas a questão é, a missão no Antigo Testamento, ela possuía esse aspecto. Havia um convite que Deus fazia para os povos, e esse convite era: venha e veja. Venha e veja a nação de Israel. Venha e veja o povo de Deus e veja como esse povo vive. Veja como esse povo é cuidado. Veja como esse povo é conduzido. Veja como esse povo é tratado, como esse povo é corrigido também. Porque não poucas vezes nós percebemos Deus disciplinando o seu povo para que isso resultasse em temor, tanto no coração deles, como no coração dos povos de fora também. É o que acontece com o faraó. Antes do povo sair do Egito, Deus manda Moisés lá libertar o povo e diz assim, ó, vai lá, diz que tem que libertar o povo, mas é o seguinte, Moisés, ele não vai libertar, porque eu vou endurecer o coração dele. Para que o meu nome seja feito grande entre as nações. Através de quem? Através do povo de Israel. Então nós vemos um convite de Deus. Venha, a salvação é de graça, sempre foi, nunca foi por obra, nunca foi por comprar, nunca foi por fazer por merecer. Às vezes a gente cai no erro de acreditar que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. Nunca foi. Nunca foi. A salvação sempre foi mediante a fé. A diferença é que no Antigo Testamento a fé era projetada para aquele que viria, Jesus Cristo. Hoje nós olhamos para aquele que já veio, Jesus Cristo, e vai voltar para nos buscar, Jesus Cristo. A salvação sempre foi pela fé. Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7 e 8, Deus está ali dizendo, lembrando o povo. Deus diz para o povo que ele não escolheu o povo, a nação de Israel, porque eles eram os mais fortes, porque eles eram os mais bonitos, porque eles eram os mais inteligentes, ou a nação mais numerosa da terra. Não, foi justamente pelo contrário. Eram pobres, pequenos, Deus tornou eles uma nação. E Deus trouxe glória para esse povo, para que através desse povo, os outros povos, as outras nações, pudessem conhecer a glória de Deus. O convite no Antigo Testamento é o mesmo. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber a linguagem de Isaías aqui no capítulo 55, que é uma linguagem neotestamentária? É uma linguagem do Novo Testamento, é uma linguagem da graça, é uma linguagem que a gente facilmente consegue compreender, que é Jesus, através aqui desse texto, nos chamando para estar com Ele. A diferença é que no Antigo Testamento, Deus separou um povo e levantou esse povo. Trouxe glória para esse povo.
trouxe honra para esse povo, trouxe esplendor para esse povo, para que as outras nações viessem até esse povo e conhecessem a Deus. Era assim que acontecia a missão no Antigo Testamento. Se você gosta de termos técnicos, talvez pode te ajudar a decorar um pouquinho mais. Principalmente nesses dias frios, nós gostamos de centrífuga, né? Algumas máquinas já vêm equipadas com isso. Eu oro para que um dia inventem uma máquina que já estende a roupa. A gente é iludido, né? Quem vê que vai ter dinheiro para comprar uma dessa, né? Mas enfim, as máquinas já vêm com isso equipado. Mas qual que é a ideia da centrífuga? Ela joga a água para fora. Tira a água dali. O que acontece no Antigo Testamento é justamente o contrário. É trazer para dentro. A missão de Deus no Antigo Testamento fazia com que as pessoas olhassem para o povo e viessem até o povo. No Novo Testamento nós percebemos uma mudança muito importante em como a missão de Deus acontece. Então aqui vem o segundo ponto do sermão para ajudar você que está anotando. Missões no Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento possui um aspecto venha e veja, o Novo Testamento possui o aspecto de vá e anuncie. É diferente. É claro que quando nós falamos que o Antigo Testamento fala sobre vir e ver, eu não estou indo contra aquilo que Filipe fala para Natanael no Novo Testamento. Quando Filipe prega para Natanael, Natanael duvida que Jesus de fato era o Messias, e aí então Filipe diz, venha e veja. Nós precisamos lembrar que naquele momento Filipe foi até Natanael e disse, vem e vê. Ele foi. Ele não ficou esperando Natanael um dia pensar, vou ir atrás. Não, ele foi. E aí chamou Natanael para conhecer a Jesus. E o resultado, de acordo com o Evangelho de João, ainda no capítulo 1, nós sabemos. Natanael é ali dobrado, o coração dele se quebranta diante de Jesus e reconhece que Jesus de fato é o Messias. Mas a missão no Novo Testamento, então, ela possui esse aspecto de vai e anuncie. Jesus deixa claro isso na Grande Comissão. É o texto que nós estamos lendo nos últimos domingos, todo domingo. Está claro isso. No versículo 19 do texto de Mateus capítulo 28, Jesus está dizendo isso. Portanto, vão. Não espere. Portanto, vão. Anunciem, façam discípulos. Então, no Novo Testamento, a gente percebe essa mudança no padrão da missão. Jesus, ele próprio, ele não fica esperando que os perdidos o procurem, mas ele vai atrás. Jesus não fica sentado assim, avisa aí que eu sou o Messias. Quem vir, veio. Nós não vemos essa postura no Senhor Jesus. Em João, capítulo 4, dos versículos 3 a 4, principalmente, você vai lembrar da história, nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. Lembra disso? E no versículo 13 e 4, especificamente, diz assim, assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Algumas traduções vão dizer, era necessário que passasse por Samaria. No desenrolar da história, a gente percebe que essa necessidade de Jesus passar por Samaria não era nenhuma senão pregar para essa mulher. Ele vai, senta, conversa com ela. Os discípulos vão para a cidade, compram comida. Quando eles voltam, Jesus diz, não estou com fome. Ele foi lá para encontrar essa mulher. Para revelar a essa mulher que ele era o Messias. Que ele era o Filho de Deus. O próprio Jesus, então, ele não fica parado esperando que as pessoas venham a Israel e perguntem, viu, como é que é esse negócio de salvação? Jesus vai atrás, ele diz, é necessário que eu passe por Samaria. E ele senta, ele puxa a conversa com a mulher. Ele não senta, fica constrangendo a mulher com silêncio, esperando ela dizer, o que é que tu vai ficar aí, vai me atacar? Não. Ele pede um pouco d'água para ela. Ele inicia a conversa com ela. Jesus vai em direção à mulher.
há um claro movimento do Senhor Jesus em direção aos perdidos. Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38, nós temos o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região. Não diz que Jesus sentava e ficava esperando que todos os povos e todas as cidades da região viessem até ele. Não, ele andava. Ele ia por todos os povos, os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões esperando para serem atendidas, Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E é diante desse cenário que Jesus diz no versículo 38, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores aos seus campos. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os campos, e não que Ele crie mais campos e traga os campos até os trabalhadores. Jesus teve compaixão daquelas pessoas porque estavam cansadas e sobrecarregadas pela perseguição, pela opressão do Império Romano, mas principalmente pela religiosidade que havia na época. Por aquela série de leis que muitos haviam inventado e estavam tentando fazer com que o povo cumprisse os impostos, os abusos e tudo mais. Jesus olha para esse povo e sente compaixão delas. Mas não é uma compaixão de quem sente e senta, é a compaixão de quem senta e levanta, vai atrás. Jesus vai atrás dessas pessoas. Você consegue perceber a mudança no padrão do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Poderíamos citar aqui tantos outros textos, alguns dos quais nós vamos considerar individualmente ao longo dessa série. Mas nós percebemos Jesus enviando os seus discípulos. Nós vemos Jesus enviando os 12 em missão, nós vemos Jesus enviando os 70 em missão. Jesus não diz assim, ó, fiquem aqui esperando eles virem até vocês e perguntarem quem é esse tal de Jesus. Isso acontece às vezes? Acontece. O próprio Nicodemos é alguém que pede para conversar com Jesus porque ele queria saber o que estava acontecendo. Ninguém foi pregar para Nicodemos. Mas esse não é o padrão. É claro que muitas pessoas vão enxergar o Evangelho nas nossas vidas e vão sentir como que sede. E vão perguntar, vão questionar, vão querer saber mais. Mas a verdade, irmãos, é que o padrão do Novo Testamento, o que nós recebemos na Grande Comissão, é uma ordem clara. Vão. Não é espere. Não é sente. Não é fique. Nesse momento, nós podemos cair no erro dos animados. Na semana passada, o Silvano pregou, mas antes disso, o último sermão da série, nós falamos sobre os animados e os apáticos. Você lembra disso? Os animados são aqueles que ouvem essa ordem e dizem assim, eu vou. Então vamos. Então vamos então. Quando que nós vamos fazer um treinamento na igreja para ir fazer? Quando que nós vamos fazer um evento como igreja para a gente ir então atrás dos perdidos? A grande comissão, ela possui o seu aspecto que nós desenvolvemos como igreja, como corpo. Por exemplo, nós como igreja, nós oramos, nós ofertamos para lugares que nós nunca colocaremos o pé. Anderson e a Débora, o casal de missionários, a convenção, a nossa própria associação aqui da nossa região, são recursos que saem do dinheiro da igreja para chegar em lugares que nós nunca chegaremos. Agora sim, não faz sentido a gente chegar aqui, se reunir como igreja e dizer assim, ó, vamos hoje se juntar e vamos lá para a praça, ou vamos lá para um bairro pobre, porque daí hoje nós vamos pregar o evangelho lá.
se você não fala para o seu vizinho? Não faz sentido. Os animados gostam disso. E animado eu estou falando aqui no sentido ruim, tá? Os animados gostam disso. Eles gostam de cumprir a ordem rapidamente, sem refletir no princípio que está sendo dito. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser feitas. E nem que não serão feitas pela nossa igreja. Como já foi feito muitas vezes no passado. Mas, irmãos, nós repreendemos Pedro quando Pedro nega Jesus Cristo diante de uma pequena serva, uma simples serva. Nós repreendemos Pedro. Nós condenamos Pedro por isso. Mas nós também fazemos igual. Diante, às vezes, da oportunidade de pregar o evangelho, a gente não fala. Não vai. Muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade perfeita. A oportunidade perfeita já existe, sabe qual que é? A pessoa do teu lado está respirando. Essa é a oportunidade. Ela está viva, ela não morreu ainda. Você pode e deve pregar o evangelho. E aqui eu quero entrar no terceiro ponto. Então, apenas para recapitular. No Antigo Testamento, a missão tinha um padrão, venha e veja. No Novo Testamento, a missão tem um padrão, vá e anuncie. E o terceiro ponto aqui, o último ponto do sermão, eu quero colocar aqui como ir é uma condição. Ir é uma condição. Jesus diz, portanto, vão. Não tem como não ir. Cumprir a missão tem como condição ir. Não tem como cumprirmos a missão que Deus nos deu se não formos. Antes os povos iam até Israel, hoje a igreja vai até os povos. Hoje o povo de Deus não fica sentado esperando. Deus me abençoa muito, para que as pessoas me vejam quão abençoado eu sou e fiquem perguntando qual é o segredo da minha felicidade. Daí eu vou dizer, é Jesus. E acha que está arrasando. Não é essa forma que nós devemos cumprir a grande comissão. Hoje é a igreja, é o povo de Deus que precisa ir até os povos. Você se lembra que alguém foi e pregou para você? Você se lembra que alguém foi e compartilhou o evangelho com você? Você se lembra que houve um momento em que alguém disse para você, arrependa-se e creia no nome do Senhor Jesus Cristo? Ele morreu pelos teus pecados. Você se lembra que alguém um dia efetivamente fez isso? Ainda que houve em você talvez uma disposição de ir a uma igreja, ir em algum lugar, mas alguém foi levantado por Deus, alguém obedeceu a Deus e foi até você. E disse a você, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Você lembra disso? Tu lembra disso? Por que muitas vezes nós hoje vamos ficar esperando as pessoas vir perguntar para nós? Isso chega a ser injusto, para não dizer patético. É uma fé infantil, é uma fé medíocre. É uma fé que fede. É uma fé morta, é uma fé de demônio, como diz Tiago. Uma fé que não se move, uma fé que não resulta em obras, é uma fé demoníaca. Porque os demônios creem e tremem. E muitas vezes nós somos assim também. Não, eu vou falar porque se eu não falar, Deus pode me mandar para o inferno. Não é uma fé que se relaciona, é uma fé só que treme, que não tem temor, que não há relação, que não há intimidade com Deus. Irmãos, ir é uma condição colocada pelo Senhor Jesus. O problema é que nós queremos eventos para isso, porque é mais fácil. É difícil você assumir de que você não está buscando a Deus o suficiente para pregar o evangelho para alguém. É difícil você assumir que você não conhece o enredo da cruz para apresentar para alguém. É difícil você afirmar, depois de tanto tempo de igreja, que você não consegue conduzir alguém e falar claramente para ele que ele é um pecador e vai para o inferno. Que ele precisa do Senhor Jesus, que ele precisa se arrepender dos pecados dele. Isso confronta a gente, é por isso que nós amamos eventos, nós amamos que a igreja faça. Porque na multidão, quando a igreja faz, sempre tem aqueles 2 ou 3 que falam melhor. E a gente se esconde. A gente deixa o outro falar. Mas a ordem é dada a nós. A ordem é dada aos discípulos de Jesus.
a você e a mim. Ir é uma condição. Não tem como cumprir a missão de Deus se não ir. Irmãos, essa é a natureza do nosso Deus. É a natureza de um Deus missionário. Você deve se lembrar do texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Quando diz que ele, embora sendo Deus, não achou que o fato de ser Deus era algo que deveria apegar-se, mas assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou e veio a nós e morreu a morte de cruz para nos salvar. Você percebe que isso está como que no DNA do nosso Deus? Vir a nós. Até mesmo no Antigo Testamento, quando ele vai à nação, quando a nação de Israel é levantada, é Deus que vai a essa nação. E mesmo no Antigo Testamento há um aspecto de envio, porque nós vemos Deus falando para Abraão lá no início dessa nação: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que tu não faz ideia de onde é. Eu escolhi, só vai, Abraão. E lá tu vai ser uma bênção. Lá, todas as famílias da terra serão abençoadas através da tua família. Imagina se Abraão falasse: Deus, eu gostei dessa proposta. Não tenho filho, eu quero ter uma descendência. Imagina, numerosa quanto a areia da praia, as estrelas do céu. Gostei dessa ideia, quero ter muitos filhos. Mas, Senhor, vamos entrar aqui num detalhe? Vamos entrar num acordo? Não precisa me dar tantos filhos assim. Pode dar só alguns para que eu tenha uma descendência. Não precisa dar uma descendência tão grande. Vamos chegar numa média aqui, Deus. Eu fico onde eu estou e o Senhor me dá uma descendência mais ou menos. Não precisa dar tudo isso. Não há negócio. Não há barganha. Para que Abraão fosse uma bênção, para que a família de Abraão fosse uma bênção para todas as nações da terra, havia uma condição. E qual que era a condição? Vá. Saia da tua terra. Saia do meio da tua parentela e vá. Vá em busca do povo que eu estou criando, Abraão. Então, mesmo no Antigo Testamento, quando o padrão era venha e veja, nós vemos que há, de certa forma, um envio. E isso chega no seu ápice, no clímax, no Novo Testamento. Jesus vem e toma forma de homem e morre por nós, morre a morte de cruz por nós. Para nos salvar, Jesus veio a nós. Você consegue entender a importância disso? Gente, isso é fundamental. Deus não olhou para nós e pensou assim: vou salvar, mas vou salvar daqui. Para nos salvar, Ele veio a nós, pisou na nossa terra, sentiu o nosso cheiro, limpou as nossas lágrimas, curou nossas enfermidades. Ele veio a nós, se fez como um de nós, sofreu em nosso lugar. Ele não ficou de braços cruzados no céu, sentado no seu trono. Para nos salvar, Jesus veio a nós. E é por isso, irmãos, que para sermos instrumento de salvação, é necessário que a igreja vá aos perdidos. Se Jesus veio a nós para nos encontrar, para nos salvar, nós precisamos ir àqueles outros que Jesus quer encontrar, que Jesus quer salvar. Tem muita gente ainda que não sabe que são nossos irmãos. Tem muitas pessoas perdidas que ainda não sabem que pertencem a uma família. Tem muitas pessoas por aí andando sozinhas sem saber que existe um lugar para elas, que existe um Deus que as ama, que existe um Deus que se importa, que morreu na cruz por elas. Por outro lado, existe muitas vezes uma igreja sentada, esperando essas pessoas virem até nós. Muitas dessas pessoas tiveram o azar de cruzar com crentes desgraçados, que deram mau testemunho, que pregaram Deus de forma errada, que roubaram, que abusaram, que mentiram. E essas pessoas não querem saber mais disso, porque aquilo que elas receberam, elas não gostaram. Elas nunca ouviram a verdade do Evangelho. E como que essas pessoas serão salvas? Através de nós. Através do ir ou através do ide. Irmãos, a verdade é que não é possível cumprir a missão sem sair do lugar. Sem haver movimento. Se não houver movimento na sua vida, se não houver movimento em nós, não haverá salvação através de nós.
se você não pregar o evangelho para a sua família, se você não pregar o evangelho para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, se dia após dia você se cala diante das oportunidades que Deus está colocando diante de você, não me venha dizer que a igreja precisa fazer evento evangelístico. Não é esse o ponto. Você precisa pregar o evangelho, você precisa falar. Nós precisamos fazer isso. Para fazer discípulos é necessário ir. É necessário entrar na lama e tirar essas pessoas que ainda não sabem que são os nossos irmãos de lá. Você vai sujar suas mãos. Você vai voltar fedendo, você vai voltar machucado, mas você vai voltar com um irmão de lá. E é isso que vale a pena. É claro que o ir envolve sacrifício, envolve tempo, envolve saúde, envolve sono, envolve recurso. Haverá momentos, talvez, que você não vai comer direito. Mas quando voltamos da missão, voltamos com vidas restauradas, resgatadas pelo Espírito Santo. E isso vale a pena. Vale a pena cada dificuldade. Quando você olha para a pessoa ali do teu lado e ela diz assim para ti, muito obrigado por ter pregado o evangelho para mim. Vale a pena, irmão. Quando você ouvir isso, você vai chegar à conclusão de que deveria ter feito ainda muito mais. Tamanho privilégio é esse de sermos usados por Deus para alcançar as pessoas. Eu quero usar aqui uma simples ilustração para que entendamos bem esse princípio. Se o pai manda o seu filho ir tomar banho, para tomar banho é necessário que ele entre no banheiro. É lá que tem o chuveiro. Se ele olhar para o pai e falar assim, tá bom, eu vou tomar banho, mas continuar sentado no sofá, ele vai tomar banho? Claro que não. A condição para que o banho seja tomado é ir até o banheiro. Qual que é a ordem? A ordem é tome banho. Mas para tomar banho precisa ir até lá. Qual que é a ordem de Jesus na grande comissão? Façam discípulos. Mas para fazer discípulos, você precisa ir. Não tem como você fazer discípulos apenas no seu lugar. É claro que haverá muitos relacionamentos que você vai nutrir e você vai pregar o evangelho no lugar que você está. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes no outro momento. Mas o que eu quero, irmãos, hoje, é trazer aos nossos corações essa realidade. Não tem como cumprirmos a missão de Deus se não irmos. Se você não levantar e não ir na casa, se você não levantar e ir encontrar, se você não levantar e abrir a boca, se você não tomar a iniciativa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não fique pedindo a Deus de forma infantil que Ele te dê oportunidades, sendo que Ele está pagando para você ser um missionário dentro do seu trabalho. Quantas pessoas não convertidas tem dentro do teu trabalho? Pois Deus te colocou lá e você recebe um salário para isso. Deus está pagando você para ser um missionário dentro do teu trabalho. E você está aí pedindo oportunidade. Dia após dia você cruza com pessoas que não conhecem a Cristo e você está aí pedindo oportunidade. Vá. É isso que Jesus disse. Portanto, vão e façam. Não tem como fazer se não ir. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. Uma vez que entendemos que precisamos ir até o perdido, nós precisamos considerar o que faremos quando chegar até o perdido. Mais do que convidar para participar de cultos e atividades. Não adianta você chegar lá no perdido que não conhece a Jesus e dizer assim, viu, vem para a igreja. Sabe aquele pedido que parece estar implorando para a pessoa, viu, vem para a igreja, vamos lá. O que tu vai fazer hoje? Não tem nada, né? Então vamos para a igreja. Vai ficar aí, vai ficar sem fazer nada. Vamos para a igreja. Coitado da igreja, está vendendo a igreja desse jeito, parece que a igreja está precisando de um favor. Dá uma chance para Jesus. Deixa Jesus te mostrar do que Ele é capaz, vai. Gente, faz favor. O nosso Jesus, como nós vimos no versículo
dentro da grande comissão, nós vimos que o nosso Jesus é aquele a quem foi dada toda a autoridade. Senhor, Ele possui primazia, soberano sobre todas as coisas. Um Senhor desse tu não apresenta como se Ele estivesse precisando das pessoas. São elas que precisam dEle. Mais do que chegar nos perdidos e chamá-los para participar de atividades, mais do que chegar nos perdidos e convidá-los para participar de um culto, de um evento evangelístico, nós precisamos chegar a essas pessoas e proclamar as grandezas de Deus. Clamar, pregar para essas pessoas que o nosso Deus é um Deus onipotente, pode todas as coisas. Não precisa de ti, seu miserável, mas Ele me trouxe aqui para te chamar porque Ele te ama. É onisciente, sabe todas as coisas. No meio de todos os teus problemas que tu não sabe como lidar, Deus sabe e tem propósito nisso tudo. É onipresente, está em todos os lugares. Aquilo que tu acha que tu precisa estar presente para resolver, fica tranquila, durma, descanse, Deus está lá. Um Deus independente, autoexistente, suficiente em si próprio. Quão grande é o meu Deus! Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação. Um Deus grande, infinito, gigantesco, que se fez pequeno por amor a nós e nos chama para um relacionamento com Ele. Não é vir a um culto, não é participar de um evento, não é venha e compre um cachorro-quente na igreja para ajudar a construção da igreja. Não, é venha e arrependa-se dos seus pecados. Eu venho aqui a você em nome de Jesus para dizer: Cristo te ama, renda-se esse amor e viva de verdade. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação. Ou não é? Bom, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer justamente isso. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que fomos chamados, para irmos e proclamar aqueles que não conhecem. Não é para convidar para evento, é para pregar. Que tem muita gente que acha que se sair aqui no domingo de tarde e convidar São Luís inteiro para o culto, vai estar cumprindo a grande comissão. Não vai. Provavelmente você vai chegar aqui e você vai ficar bravo comigo ainda, porque eu não fui doce na mensagem, e aí agora o visitante nunca mais volta. São pessoas que tentam terceirizar o serviço. Prega o evangelho. Você não é nação santa? Você não faz parte do povo exclusivo de Deus? Você não faz parte da geração eleita no Senhor Jesus Cristo? Isso tudo é para que você pregue e fale, para que você seja capaz de proclamar as boas novas de salvação, para que você mostre para aqueles que estão perdidos como é admirável, como é belo, como é excelente aquele que arrancou as nossas vidas das trevas e nos jogou no seu reino de luz. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Não reduza isso a um convite para participar de um evento, para participar de um programa. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque não é para isso que Jesus mandou a gente sair do nosso lugar. Precisamos de homens vivos para pregar uma mensagem viva. Já disse isso aqui em outro momento. Tem muitas pessoas que ainda não creram porque tem um bando de morto pregando para eles. A minha pergunta é: cadê os vivos? Cadê aqueles que foram cheios do Espírito Santo? Cadê aqueles que foram selados com o Espírito de Deus, que receberam poder para serem testemunhas do Senhor Jesus? Cadê aqueles que pregam com paixão, com amor, com dedicação, com devoção, com sacrifício? Cadê aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua própria vida em prol da salvação dos outros? Cadê as pessoas vivas, capazes de transmitir vida? É isso que São Luís Gonzaga precisa. Pessoas vivas, queimando, que amam o Senhor Jesus.
E não essa vergonha que muitas vezes a gente anda. E eu digo a gente mesmo. Que eu sou carne que nem você. Mas, irmãos, em nome de Jesus, diante da ordem de Jesus, que haja uma resposta verdadeira em nossos corações. Que sejamos nós, aqueles que se levantam, cheios de vida, para encher de vida os outros. Participar de cultos, de eventos, de atividades, pode gerar apenas emoções passageiras nas pessoas. Elas não vão permanecer. Elas não vão ficar. Você conhece muitas pessoas assim, não conhece? Pessoas que estavam em todos os programas da igreja. Pessoas que serviam. Pessoas que quando você lembra dela, você lembra ela com a vassoura na mão ou com a touca na cabeça. Um balde. Sempre fazendo alguma coisa. Mas muitas dessas não permaneceram. Porque foram treinadas para isso. Apenas para participar de eventos. Apenas para vir ao culto. Irmãos, o id de Jesus, o ir e trazer pessoas, apenas porque a igreja pode ser um lugar legal para ela, faz com que essas pessoas venham a tratar a comunhão, esse momento santo, esse momento belo, esse momento precioso, apenas como um meio de manutenção e não de desenvolvimento. Eu vou lá buscar a minha porção da semana. Eu vou lá porque hoje Deus tem que falar comigo para eu poder vencer a semana. Sabe, são pessoas que tratam a vida de igreja, a vida com Jesus, apenas como se fosse algo para um fim em si mesmo, para que ela pudesse apenas viver a vida nessa terra e desenvolver a vida dela nessa terra. Sabe, você pregar e convidar pessoas só para vir à igreja? Que miserável é isso. Não foi para isso que recebemos o Espírito Santo. Foi para pregarmos. Como pessoas vivas, pregarmos. Nós não podemos trazer essas pessoas, colocá-las aqui dentro e torná-las indivíduos que são apaixonadas pelo sermão que fala comigo. Hoje Deus falou comigo. A pessoa vai fazer ir embora. Isso não é discípulo. Quando a gente apenas convida as pessoas para participar das coisas, nós estamos dizendo que ela vem aqui só para receber isso. Se fez sentido para ela naquele momento, amém. Se não fez, ela vai embora. Ela não quer saber de um Jesus crucificado que morreu por ela na cruz para dar a vida eterna. Ela quer saber em como Jesus vai pagar o boleto dela. Você percebe que isso muitas vezes é culpa nossa? Porque nós não pregamos da forma como deveríamos pregar. O problema, na maioria das vezes, não é a falta de pregação, mas é uma pregação torpe, é uma pregação medíocre, é uma pregação de um Jesus pequeno, é uma pregação de um Jesus mirrado, um Jesus que não tem força para nada, um Jesus que não salva, que não cura, que não liberta, um Jesus que não transforma corações. É por isso que nós não confrontamos os pecados das pessoas muitas vezes. A gente acha que Jesus não pode transformar o coração dela. E aí as pessoas vêm para a igreja. E elas dizem que creem no Evangelho. E aí elas se batizam. E se tornam encrencas na igreja. E depois disso a culpa é do pastor, porque foi o pastor que batizou. Ah, dá licença, gente. A culpa é nossa. Ou pelo menos era. Que hoje algo novo é gerado dentro de nós. Hoje o Espírito Santo gera uma resposta diferente de nós. Ah, pastor, mas eu já estou fazendo. Que bom. Porque a partir de hoje vai ser mais. Vai ser mais. Porque Jesus é digno de ser pregado. Ser igreja, irmãos, é ir. Não ficar esperando. Ser um discípulo é ir e fazer discípulos. E nós iremos. Amém? Nós iremos. Nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar pela sua vida.
Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja tolo de sair daqui com essa pessoa que provavelmente Deus já te mostrou que você deve pregar o evangelho de forma clara e objetiva a ela. Não seja tolo ao sair daqui pensando, não, eu vou orar essa semana e pedir a oportunidade. Sabe qual que é a oportunidade? Ele está respirando. Então vai. E pregue. Vai e pregue. Fale. Proclame as grandezas de Deus. Não estou dizendo que você não deve orar por isso antes, mas não fica te enrolando. Ah, você está pedindo assim, não, Deus, me dá um sinal. O sinal está aqui. Jesus disse, portanto vão. Você pode dizer, não, eu quero outro. Ah, daí complica, né? Se a palavra de Deus não é suficiente, o que vai fazer a gente ir? Se a ordem de Jesus não é suficiente. É alguém vir aqui à frente e como um personagem ficar gritando para você, tentando convencer você de fazer alguma coisa? Claro que não. Eu quero dizer, irmãos, para vocês, que quando eu falo a respeito dessas coisas é porque eu amo isso. E eu luto por isso na minha vida. Porque no dia que Jesus trouxe vida para mim, Ele me mostrou que havia um propósito para isso. O Evangelho não vai morrer em mim. A mensagem da cruz não vai ficar parada em mim. Eu vou pregar. E o meu apelo ao seu coração é que você faça o mesmo. Se você recebeu essa vida, que essa vida não morra em você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma ordem expressa do Senhor. Estamos diante de uma fala do Senhor que não tem para onde a gente fugir. Não tem como a gente ficar criando caso, não tem como a gente ficar criando desculpa. Senhor, em nome de Jesus, nos convence e nos ajuda a romper com a mornidão, com a apatia, com a preguiça. Senhor, nos perdoa, porque mesmo nesse momento agora tem pessoas que estão longe. Se nem num culto nós conseguimos parar e refletir e realmente decidir a responder aquilo que o Senhor está nos ordenando. Que vida falsa é essa, Senhor, que muitos de nós, que muitas vezes eu sou tentado a viver? Que fé infantil é essa? Que resposta infantil é essa, Senhor, que muitas vezes eu dou? Fico pedindo oportunidade quando o Senhor já preparou tudo. É só falar, é só anunciar. Ah, me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Ajuda os teus filhos a proclamar o quão admirável o Senhor é. O quão grande o Senhor é. Pai, em nome de Jesus. Mais do que se colocar em pé aqui nesse momento, que nós possamos nos colocar em pé lá fora e ir atrás daqueles que ainda não te conhecem. Nós temos algo que eles não sabem. Nós experimentamos algo que eles ainda não experimentaram. Nós vivemos algo que eles ainda não viveram. Que através de mim, que através de nós, o Senhor alcance o mundo. O Senhor alcance essas pessoas. Que da mesma forma que o Senhor olhou para os perdidos e teve compaixão, eu peço a Deus, gera isso em nosso coração. Muda, Senhor, o nosso coração, muda a nossa distância, muda a nossa preocupação com coisas secundárias. Muda, Senhor, quem nós somos. Tira esse ranço da nossa cara, tira essa dureza do nosso coração, tira a preguiça das nossas pernas, tira o zelo pela nossa própria vida, porque o viver é Cristo. Nos faz mais parecidos contigo, Senhor, que sendo Deus não se apegou.
mas foi atrás do perdido. Senhor, o que eu poderia me apegar? Me torna um instrumento útil dentro do teu reino, Senhor, até que a tua casa esteja cheia, até que o teu reino venha. Usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.